E chegou aquele nosso grande momento de fazer a nossa comparação entre as transmissoras de energia listadas na bolsa. É claro que nós temos outros players, como a própria Alupar, também uma parte da Engie, mas nesse momento a gente quer fazer uma comparação entre a ISA-CETEP, a famosa TRPL, e também a Taesa, Transmissora Aliança de Energia, tá? Bom, basicamente, qual que é o grande ponto aqui? A gente vai olhar algumas métricas famosas para você poder acompanhar a sua transmissora. É claro que, de novo, fica sempre o recado mais importante para vocês. Não comece a avaliar o seu negócio por indicadores e múltiplos. Isso dá errado, tá? Entenda como é que você chegou naquele número e depois você resume numa tabela. Ou numa planilha, né? Depende aí da forma como você vai se organizar. Mas é basicamente isso. E no finalzinho, a gente vai trazer um extra que eu tenho quase que certeza que você não conhecia. E acompanha até o final que vai valer a pena. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA. E hoje então a gente vai fazer um pequeno estudo aqui comparando a TRPL e a Taesa, trazendo algumas métricas fundamentais para você acompanhar enquanto acionista ou pelo menos pessoa interessada nesse tipo de negócio, ok? Alguns pontos muito importantes que a gente às vezes acaba esquecendo, tá? Existe o resultado regulatório FRS, só que vocês já estão cansados disso aí, vocês já sabem, já aprenderam que a gente sempre vai olhar uma transmissora pelo resultado regulatório. Porém, conversando com algumas pessoas que estão lá no nosso grupo fechado do WhatsApp, a comunidade de membros que apoiam o nosso canal, eu percebi que existe uma certa complicação em entender aquilo que é participações e aquilo que é consolidado. Como assim? Existem algumas concessões, algumas receitas que você consegue ter somente utilizando uma própria empresa. Como, por exemplo, a Taesa ela pode ter 100% de uma concessão X. Porém, às vezes ela tem uma concessão em divisão com a TRPL. E aí como é que funciona? Cada uma delas fica com 50%. Isso entra no resultado tanto de TRPL quanto de Taesa, num termo escrito participações. Então você tem apenas negócios ditos puros, né? E também alguns que são participações. Feito esse preâmbulo, essa nossa primeira tabela que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, ela vai tratar basicamente sobre o resultado consolidado, ou seja, tudo aquilo que é do próprio negócio. E depois a gente vai fazer um pequeno destrinchamento e é onde vai entrar a nossa informação mais nova para que você nunca mais caia nesse tipo de pegadinha, ok? Então vamos começar. Pronto, estamos aqui com a nossa tabela, né? Bem resumida, mas eu preciso repassar com vocês aqui alguns conceitos. Receita líquida regulatória, super tranquilo, lucro líquido regulatório. Então, até aqui sem nenhuma novidade. O EBITDA regulatório é basicamente uma percepção da geração de caixa, e aqui é que a mãe chora, aliás, o filho chora e a mãe não vê, né? A margem EBITDA e a margem líquida. Como é que você calcula a margem EBITDA? Vai pegar o EBITDA dividido pela receita líquida. Depois você pode até testar para ver se vai dar certo, tá bom? E como é que você vai calcular a margem líquida? Você pega o lucro líquido e divide pela receita líquida. Ambos aqui, os exercícios, você vai multiplicar. Então, vou fazer só uma vez para a gente entender realmente e avançar com coisas mais importantes. Abrindo aqui a nossa calculadora, o EBITDA regulatório de Taesa foi no segundo trimestre de 24, valor de 485 milhões. Como está tudo na mesma unidade, né, não preciso colocar aquele tanto de zero. A receita líquida, 579 vezes 100, 83,7. Bateu o número perfeito. Só para confirmar, o lucro líquido regulatório, 294, dividido por 579, que é a receita líquida. 0,50 vezes 100, né? 50,7. Bateu perfeitamente esses valores, tá? Então, aqui a gente vai poder entender essas duas métricas, como é que faz essa conta, você acabou de revisar, mas o que a gente vai mais olhar? Sempre a margem EBITDA. Combinado? Então, a TRPL nós sabemos que ela é maior, né? Praticamente ali o dobro do que a Taesa em termos de receita. Lucro líquido acompanhando mais ou menos nessa mesma pegada. E o EBITDA também praticamente ali com uma diferença bem considerável. A margem EBITDA da TRPL no segundo trimestre de 24 foi em 80,1 e da Taesa 83. Então, ponto positivo para a Taesa. E a margem líquida regulatória da Taesa também foi superior.
Mas sejamos muito francos, tá? Ignorando a comparação aqui, me fala um negócio que você conhece, que está listado na bolsa, que tem uma margem EBITDA acima de 80%. Me fala um negócio que tem uma margem líquida acima de 35%, quase 40%. É muito raro. Por isso que essas empresas, além de outros fatores, como a correção pela inflação e por aí mais, elas são excelentes pagadoras de dividendos. São excelentes para você colocar na sua carteira. O grande lance que você tem que ficar sempre atento é o momento que ela vai entrar na carteira. Sabemos que a TRPL ela paga atualmente uma vez por ano. E a Taesa está tudo caminhando para pagar 2 vezes por ano. Então é uma frequência relativamente baixa. Essa da Taesa não está confirmado ainda, tá? É uma especulação da minha parte, então me corrijam no futuro se estiver errado, mas eu acho que vai ser assim. Vão anunciar 4 vezes, mas só vão pagar 2 vezes por ano. 2025 a gente vai tirar essa dúvida. De todo modo, são frequências muito baixas. Então, começar por essas empresas talvez não seja tão interessante pensando na nossa famosa fórmula, que é o custo do investimento é igual o custo psicológico mais o custo financeiro, né? Já fizemos vídeos sobre isso aqui. Se você quiser uma nova explicação, a gente pode fazer. Mas aqui no custo psicológico, a gente pensa muito na recorrência do pagamento dos dividendos. Tem outras variáveis, é claro, mas quanto mais vezes pagar, mais tranquilo a gente fica, porque a gente vê o nosso resultado se materializando. Pagando uma ou duas é um pouquinho delicado, tá? É só uma observação. Isso não é impeditivo para você colocar na carteira, mas fique atento. Aqui agora a gente vai falar sobre algumas questões de dívida, EBITDA, alavancagem, custo de dívida e tudo mais. Esse daqui vai ser o principal ponto da nossa discussão hoje, tá? Pegando aqui a Taesa, nós estamos com uma dívida líquida de 11 mil milhões. Então é 11 bi, tá? Então, lembrar das unidades aqui, apenas um jogo para bilhão e milhão. E o EBITDA regulatório do segundo TRI de 24 foi de 485, como a gente tinha feito. Aí eu te pergunto, e essa é a grande pegadinha do vídeo, como é que a gente calcula a alavancagem financeira? Todo mundo repete, mas eu vejo poucas pessoas fazendo conta. Então hoje você vai fazer e vai aprender definitivamente, e inclusive você vai poder colocar a mão na massa para ver se você entendeu ou não, ok? O pessoal não fala que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA? É isso? A alavancagem financeira, esse é o conceito. Mas qual dívida líquida? Qual o EBITDA? Bom, não, só tem uma dívida líquida, né? Porque ela não é fragmentada em trimestres. Ela acaba sempre sendo uma fotografia final da empresa naquele momento. Já o EBITDA regulatório, ele tem certinho cada um dos seus tris. Se a gente fizesse essa conta aqui, ó, já que está todo mundo falando, né, que é realmente. Pegando aqui a calculadora, olha só, dívida líquida, 11.106 milhões, está na mesma unidade, posso ignorar, dividido pelo EBITDA, 485. Ué, deu 22,89 vezes? Estranho isso, né? Não faz sentido. Então aprenda, tá? O que significa realmente essa fórmula de alavancagem financeira? Você tem que pegar os últimos 12 meses de EBITDA. Aí você pega, então, a dívida líquida que está ali de 11 bilhões e divide pelo EBITDA dos últimos 12 meses. É só isso? Não. Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos continuar aqui fazendo a nossa conta, né? Na hora que você pensa ali em resultado financeiro, isso pesa cada vez mais para essas transmissoras, porque elas têm que ter uma dívida adequada, mas elas têm que ter uma geração de caixa também bem controlada, para que isso aqui fique relativamente equilibrado. O resultado financeiro, inevitavelmente, ele tende a ser negativo. Então, não estranhem isso. Não é o lado ruim. Só precisa ser bem gerido. E um outro ponto que você precisa avaliar também é o custo real da dívida. O quanto que efetivamente eles estão pagando. E a Taesa aqui, ela está com 4,99, quase 5%, né? Vamos arredondar aqui e tá tudo certo. TRPL, mesma coisa, 9,3 bilhões ou 9 mil milhões de dívida líquida. O EBITDA regulatório de 891, como a gente tinha feito. E na hora que você faz essa conta de alavancagem financeira, eles informam que é 2,46, assim como a Taesa informa que é 4 vezes. Só que a gente fez essa conta e ela não deu nada certo. Vamos só fazer de novo para continuar com um absurdo. 9.321 dividido por 8
491. Deu 10,46. Realmente tem alguma conta aqui, algum conceito que a gente não está fazendo certo, né? Mas vamos resolver isso aqui daqui a pouquinho. Só para continuar, o resultado financeiro deu 240 milhões, relativamente próximo, só que o custo real aqui da dívida da TRPL é um pouquinho maior do que da Taesa, tá? Então, olhando o custo real da dívida, a gente pode pensar em dois fatores. Um deles mais interno e outro mais externo. São somente esses dois? Não. A gente vai aprendendo aqui cumulativamente, né? Quando você tem um custo real de dívida um pouco mais elevado, você pode entender que o mercado de crédito ele está entendendo que existe um risco maior em TRPL do que em Taesa e por isso que eles cobram mais. Um outro ponto também é a capacidade de gestão dos seus endividamentos que acaba trazendo esse custo real da dívida no final do dia. Então, é mais um pouco de executivos e também a percepção do mercado de crédito em relação ao risco desses negócios. De todo modo, não fico preocupado, tá? Acho que são questões que a gente tem que ficar atento, sem dúvida nenhuma, mas está tudo certo por aqui. Agora que vem o grande pulo do gato. Vamos corrigir esse conceito, provavelmente que você ainda não pegou muito bem, mas a partir de hoje você nunca mais vai errar. Quando a gente pega, vou pegar aqui só Taesa, tá? Quando a gente pega ali a nossa alavancagem financeira, essa alavancagem financeira aqui, eles estão considerando a Taesa e as suas respectivas participações. Lembra que eu falei no slide anterior? Então, são todas as concessões que a Taesa tem, 100% do controle, mas todas as suas outras concessões divididas, e a grande maioria delas com a própria TRPL, né? 50%, 50%. Tem alguns outros casos, mas a gente deixa para depois, é muito detalhezinho. O que eu fiz então? Eu peguei lá no site de RI, lá nas planilhas que eles trazem para você de Excel, e fui olhando todo o EBITDA regulatório da Taesa, do consolidado e as suas participações. Peguei do terceiro TRI de 23, quarto TRI de 23, primeiro TRI de 24, segundo TRI de 24. E aí eu cheguei no UDM. Bruno, o que era o UDM mesmo? Últimos 12 meses. Então eu somei todo o EBITDA desse período. 2.763. Qual unidade? Tudo está em milhão. E qual que era a nossa dívida? 11.106, que é a mesma aqui que eu coloquei. Tá certinho, tá igual. Vamos fazer agora essa divisão? A gente pega aqui a calculadora. 11.106 dividido por 2.763,9. Olha só, 4,01. Ah, entendi. Agora eu nunca mais vou errar. Essa alavancagem financeira da Taesa se refere a todo o EBITDA e toda a dívida do negócio em relação à própria Taesa e as suas respectivas participações. É lógico, né, que aqui a gente vai tentar entender que essa visão a própria empresa já acha que você sabe logo de início. Só que eu vi que muita gente estava com dúvida. Então, a alavancagem financeira, você pega a dívida do período até aquele presente momento e os últimos 12 meses. No caso de Taesa, você vai considerar consolidado e participações. Resolveu? Entendeu tudo? Entendido. Ótimo. Agora vamos fazer um outro exercício, aprofundar mais um pouco, porque aqui no Vida de Acionista a gente gosta de fazer isso. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você ainda não é membro, convido a ser membro por pelo menos um mês. Você pode cancelar pelo próprio YouTube. Não vai ser nada complicado, nada burocrático. É só clicar em cancelar a inscrição, cancelar a assinatura e tá tudo certo. Ok? Você já cancela para o mês seguinte. Vamos tentar fazer um cálculo da alavancagem financeira apenas da Taesa, sem considerar a sua dívida de todas as suas participações, sem considerar o EBITDA das suas participações externas. Ou seja, vamos apenas olhar o consolidado. Eu acho que isso aqui você talvez nunca tenha feito. Fui lá, peguei nos Excels, né, nas planilhas da Taesa, 501, 484, 485, 485. Dos últimos 12 meses, somando tudo, a gente chega, né, no UDM, num EBITDA regulatório apenas consolidado da Taesa de 1,9 bilhões de reais. Ok. Lendo o release, olha como que a gente tem que acessar o site de RI. Olha as planilhas de Excel, olha o release, olha a apresentação. Agora você não tem mais dúvida. Pelo menos, se tiver com dúvida, reveja esse vídeo, que agora está tudo aqui explicado. Pegamos apenas a dívida líquida da Taesa, tá? Apenas o dela.
E aí a gente fez aqui uma continha básica, chegamos no nosso resultado de 9.124,6 dividido por 1956,1, chegamos a uma alavancagem financeira apenas da Taesa de 4,66. Bruno, afinal de contas, o que eu tenho que olhar? Olhe sempre o consolidado e as suas participações. Tá? Por quê? Porque isso aqui é o que reflete totalmente o negócio. A Taesa, ela não é feita apenas das suas próprias concessões. Isso que vocês têm que entender. Se ela fez uma concessão em parceria com a própria TRPL por 30 anos, por 30 anos ela vai receber parte daquela receita. Então, entenda a Taesa como um grande conglomerado. Entenda a TRPL como um grande conglomerado também. E aí, como vocês sabem, aqui a gente não faz apenas um ensino muito passivo. A gente quer, se vocês quiserem uma oportunidade, a gente sempre vai trazer isso para vocês. Faça esse mesmo racional que eu fiz aqui com vocês, olhando o consolidado e as participações, no caso de TRPL. Pega uma tabelinha, senta a bunda na cadeira, 15 minutinhos você resolve isso. Você vai lá, busca no site de RI da TRPL, qual que é só o consolidado, as participações, as dívidas, etc. E você vai descobrir as alavancagens, tanto do consolidado e participações da TRPL, quanto apenas da própria empresa. Tá? Aqui foi só um exemplo para vocês. Dessa forma aqui a gente consegue aprender muito. No final do dia, eu não vejo tanta diferença entre esses dois negócios. Para mim, eles são muito bons, tem muita qualidade. Um custo da dívida ali um pouquinho diferente e tal. A gente tem uma margem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas ambas excelentes. A TRPL é um pouquinho maior do que a Taesa, né? Acho que o grande ponto aqui é perceber se está saudável ou não. Quando você olha para a TRPL e essa alavancagem de 2,46, aquele cara que olha somente a fotografia vai falar assim, pô, Bruno, mas isso aqui é muito gritante. Então, não é. Tá? Elas não estão na mesma fase. A TRPL já disse isso várias e várias vezes. Eles estão caminhando para uma alavancagem de 4 vezes. Por N motivos, que eu não vou ficar aqui sendo redundante, temos o nosso vídeo de TRPL para vocês entenderem o que vai acontecer. Então, ela vai subir também. Já a Taesa, ela já está quase no seu limite. Acima de 4 vezes começa a incomodar bastante o acionista. E é por isso também que ela está fazendo algumas mudanças. Fizemos um baita áudio para vocês, resumindo o balanço do segundo trimestre de 24 também. Então, não olhe somente essas fotografias, tá? Como eu falei para vocês, se você ir direto numa planilha, você vai falar assim, a TRPL está muito melhor. Opa, cuidado. Pode até estar melhor, mas não é muito, não. Ambas têm grandes desafios para os próximos anos. Os seus executivos já estão se mexendo há um bom tempo para resolver esses diferentes desafios, obstáculos. Mas eu acho que agora, na verdade, o que a gente precisa fazer? O nosso aporte intelectual. Estudem, entendam, fuçem, liguem para eles, tentem entender cada um desses negócios. Inclusive, nós teremos o próximo leilão de transmissão agora em setembro de 2024. Já ativa o sininho aí, porque a gente vai fazer o nosso vídeo, né, resumo, falando a nossa percepção desse evento que é importante para quem tem transmissora na carteira. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.